Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Charles, estudante de administração na Faculdade Hub, e junto com os meus colegas, nós fizemos uma pesquisa com alguns jovens, e nessa pesquisa, depois de analisarmos os resultados, nós percebemos que diversos jovens têm dificuldades com a organização financeira. Muitas pessoas, assim como eu, têm dificuldades em organizar a sua vida financeira. E justamente por causa disso, nós nos reunimos para montar essa palestra gratuita com ferramentas também. Não vai ser só uma palestra, não vai ser só uma aula, mas vai ser algo prático para te tirar do zero em planejamento financeiro e te levar até um nível que você consiga, no final dessa aula, sair daqui com ferramentas práticas para organizar a sua vida financeira. Então, fique até o final, porque no final dessa aula nós vamos disponibilizar para vocês algumas ferramentas gratuitas para ajudar vocês a aplicar o conteúdo dessa aula. Então, continue comigo, porque essa aula vai ser extremamente transformadora para a sua vida, isso eu tenho certeza. O título da aula de hoje será Como fazer o dinheiro sobrar até o fim do mês, porque essa é a dificuldade de não só os jovens, mas diversos brasileiros espalhados por todos os estados do nosso país. E justamente por quê? Aqui nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, por que o dinheiro some? Para onde ele vai? Por que sempre no final do mês o dinheiro some? Segundo, quais são os vilões que fazem com que isso aconteça? Depois, nós vamos entrar em alguns assuntos, alguns tópicos essenciais para lhe mostrar como você vai fazer para derrotar esses vilões e conseguir fazer o seu dinheiro sobrar no final do mês. No final, nós vamos trazer, como eu falei, um desafio prático para, utilizando as ferramentas que nós vamos disponibilizar de forma gratuita para vocês, vocês já consigam, em alguns dias, começar a dar os primeiros passos na organização financeira de vocês. Bom, por que o dinheiro some? Primeiro, nas nossas pesquisas, nós percebemos que diversos jovens falam a mesma coisa. Compras por impulso. Quase 50% dos jovens que participaram da nossa pesquisa disseram que isso é um dos principais vilões financeiros da vida deles. Olhar algo nas redes sociais, ver algo na vitrine de uma loja e simplesmente comprar por impulso, sem pensar. Outros disseram que é a falta de organização. Você tenta controlar de cabeça, sem registrar, sem anotar, sem organizar, e quando você menos espera, o seu dinheiro já foi para o ralo e você nem sabe para onde é que ele foi, nem sabe o que é que aconteceu ou com o que é que você gastou. Além disso, também tem mais dois problemas sérios, que são os juros invisíveis e a falta de um objetivo claro. Juros invisíveis é quando você vai usando seu cartão de crédito, pedindo dinheiro em cheque especial, fazendo parcelamento, aí depois você entra numa bola de neve infinita e quando você menos espera, você está pagando só juro, e o seu dinheiro está indo todo para o ralo, só pagando juros. Além de que também tem a questão de objetivo. Nós precisamos de objetivos claros. Quando nós não temos objetivos claros, isso se torna um problema seríssimo. Por quê? Quando você não tem um objetivo claro, você não sabe para onde o seu dinheiro vai. Você não tem um propósito. E quando você não tem um propósito, você ganha o seu dinheiro e se você gastar ou se você guardar, tá tudo bem, porque não faz diferença alguma. Quando você tem um objetivo, isso muda. Esses são os principais vilões financeiros. Mas a questão agora é, ok, sei quais são os vilões. Se você se identificou com qualquer um desses aqui, essa aula é para você. Porque agora nós vamos mostrar conceitos essenciais que vão ajudar vocês a vencer esses vilões. Primeiro, receitas, despesas e resultado. Aqui pode parecer que é muito básico e muito simples, mas eu lhe garanto, esse método, ele é cientificamente comprovado como um dos métodos mais assertivos do mundo. É o método ACF. Sabe qual é o método ACF? Arroz com feijão.
Arroz com feijão é o método que mais traz resultado, porque é o básico bem feito que vai transformar a sua vida. E o básico bem feito é aquela boa e velha conta de padaria. Você analisar o que entra, que são as suas receitas, o que sai, que são as suas despesas, e qual é o seu saldo final. É uma conta muito simples mesmo. O que entra? Salário, bolsa de estágio, freelas, bicos que você pode fazer, mesada ou algo que você recebe da sua família, venda de alguma coisa, se você vende algo na rua, se você vende algo na faculdade. Tudo isso é receita, é algo que você recebe. Despesas é o que sai. É o seu aluguel, moradia, alimentação, transporte, lazer, streamings, assinaturas, inteligência artificial que hoje todo mundo usa e por aí vai. E o que sobra disso é o saldo. Esse saldo, ele faz toda a diferença. Por quê? Se ele é positivo, show, você está se organizando bem. Se ele é negativo, obviamente tem algo de errado. Ah, não, Charles, mas a questão é que eu recebo pouco, é porque eu ganho pouco dinheiro, eu faço pouco dinheiro, ou algo nesse sentido. Olha, eu lhe garanto, por experiência própria, que não é questão de quanto você ganha, porque você pode estar endividado ganhando pouco e pode estar endividado ganhando muito. Não importa a quantidade, o volume da sua receita. Se você não executa o básico bem feito e segue os ótimos princípios de educação financeira, de planejamento financeiro, você vai acabar com saldo negativo no final do mês de qualquer jeito, não importa o quanto você recebe. Por isso que um jovem pode estar endividado, mas um médico super bem-sucedido, que ganha muito dinheiro, também pode estar endividado. Ok, mas beleza, entendi quais são esses conceitos, eles são simples. Mas o que é que eu posso fazer? Como é que eu pego essa teoria e levo para a prática para transformar a minha vida? Muito simples. 4 etapas básicas. Você vai, primeiro, anotar tudo que entra e tudo que sai, por menor que seja. Então, você tem que anotar todo o gasto. Cada real que sair, você vai anotar. E tudo que entrar também. E aí aqui, não importa como é que você vai fazer isso, pode ser um aplicativo, pode ser um caderno, pode ser uma planilha, não importa. Spoiler, nós vamos disponibilizar no final da aula, mas você tem que assistir até o final para saber como você resgata essa planilha. Nós vamos disponibilizar uma planilha de forma 100% gratuita para que você utilize para organizar suas entradas, suas saídas e os seus objetivos financeiros. Legal, né? Acompanhe até o final que você vai ver como receber. Segundo ponto, categorizar. Não importa só que você anote tudo que entra e tudo que sai, mas você precisa categorizar. Por que eu preciso categorizar, Charles? Para que você tenha clareza de para onde está indo o seu dinheiro e de onde ele está vindo também. Porque depois que você separar de forma clara e organizar isso, você vai começar a analisar. Analisar padrões. Poxa, onde vai mais dinheiro do que deveria? Onde é que está o furo nesse balde? Para onde é que o meu dinheiro está indo? E aí, você ajusta e replaneja. É muito simples. Você tem que cortar o que não faz sentido e redirecionar isso. Ah, Charles, mas não é tão simples assim. Realmente não é tão simples assim. Por isso que planejamento financeiro não é só sobre matemática. Não é só questão de organizar numa planilha, analisar padrões, ajustar e reajustar. Não. Existe muito de psicologia. Existe muita psicologia por trás de planejamento financeiro. Por isso que é tão importante que você não só saiba como organizar, não só saiba como analisar e decidir para onde o dinheiro vai, mas também que você consiga transformar a sua mentalidade. Por isso que o objetivo é tão importante. E aqui a gente tem a sugestão de uma regra para vocês. A regra dos 50, 30, 20. Primeiro ponto,
Ah, Charles, é obrigatório que seja 50, 30, 20? Não. Mas o conceito é, você precisa ter uma visão clara. Você precisa ter objetivo. Então, a mentalidade precisa ser que você tem que ter uma parte da sua entrada, da sua receita, que vai para as suas necessidades básicas. Aluguel, alimentação, transporte, contas fixas, saúde, educação. Outra parcela vai para desejos, restaurante, lazer, roupas, streaming, saída com amigos. E uma outra parcela vai para o seu futuro. Não faz sentido que você pegue o seu dinheiro e coloque em todas as suas necessidades, em todos os seus desejos, mas você não esteja usando nenhuma parcela do seu dinheiro para o seu eu do futuro. Isso é um conceito que já foi trazido na academia de diversas formas. Um livro clássico é O Homem Mais Rico da Babilônia. E nesse livro, uma das regras que são passadas é que você realmente não pode pagar o seu dinheiro para todo mundo e não pagar para você. Como é que você recebe dinheiro todo mês, paga para todo mundo? Para alimentação, para aluguel, para roupa, para o streaming, mas você não paga nada para você? Ah, não, Charles, mas eu estou pagando para mim. Eu estou comprando minhas roupas, eu estou saindo com os meus amigos, eu estou realizando os meus desejos, estou aproveitando minha vida. Sim, você está, mas a questão é que a vida não é assim para sempre. Vai chegar um momento que você não vai mais conseguir trabalhar do jeito que você trabalha. Você não vai mais conseguir ter a energia que você tem hoje. Que você vai ter família, você vai ter filhos. E você precisa pensar no seu eu do futuro. Na verdade, nem pense tão longe. Pense daqui 6 meses. E se você, daqui 6 meses, ficar doente? E se você, daqui 6 meses, tiver algum imprevisto financeiro? Como é que você vai tratar isso se você não estiver pensando no seu eu do futuro? Por isso que essa regra, ela considera esses três pilares. Necessidades para que você possa viver, pegar o básico, mas você ainda tenha também os seus desejos, porque nós somos humanos, nós precisamos fazer aquilo que também nos traz prazer, mas também com responsabilidade, tendo uma parcela para o seu futuro. E olha, se você parar para pensar, cara, a gente está falando de que 80% vai para as suas coisas imediatas. Só é 20% que vai para o seu futuro. É sério que você não consegue guardar 20% para o seu futuro? Poxa, a gente consegue ter a capacidade de fazer tantas coisas no nosso dia a dia, somos tão inteligentes, e a gente não consegue decidir, tomar uma decisão e dizer 20% vai para o meu futuro. Pense sobre isso, porque isso vai transformar a sua vida. Não só agora, mas o seu eu do futuro vai agradecer, isso eu lhe garanto. Mas vamos lá. Como é que a gente pode tratar isso? O que é que atrapalha essa mentalidade? Porque, como eu falei, é psicologia. Não é só questão de, eu agora vou fazer isso, é matemática. Não. Você precisa pensar. Então, aqui, nós temos para vocês alguns conselhos. Lembra que eu falei das compras por impulso? Muitos jovens brasileiros têm esse problema de compras por impulso. Eu já tive isso diversas vezes. E eu me arrependo, porque depois que passa, você sabe que, poxa, eu não deveria ter feito dessa forma. Só que não é, muitas vezes, falta de conhecimento. Não é saber que você não pode. Não é falta de força de vontade. Mas é porque nós somos constantemente treinados para consumir. Então você precisa resistir. Como é que você pode resistir? Primeiro, você pode esperar 24 horas antes de comprar. Então, a partir do momento que você sentiu o desejo de comprar alguma coisa, você vai lá e diz, peraí, deixa eu analisar um pouco melhor. Espere só 24 horas. Na maioria das vezes, você pode aguentar 24 horas. Então, espere. Segundo, você precisa ou apenas quer? Aquilo é uma necessidade ou é só um desejo? Porque a maioria das pessoas
tem esse problema. Nós temos esse problema de pensar que os nossos desejos são necessidades. Mas na maioria das vezes não são. Se você parar para refletir agora, eu tenho certeza que existem diversas coisas que você já gastou dinheiro, que você pensava que eram necessidades, mas na verdade eram só desejos. Isso é uma questão muito importante, porque hoje nós temos muitos influenciadores constantemente nos bombardeando com motivos para comprar algo novo, gerando desejo. Eles ganham dinheiro para gerar desejo nas nossas vidas, no nosso psicológico. Mas o que nós temos que fazer é menos influenciadores, mais consciência, mais objetivo, mais controle. Você está no controle da sua vida. Não são os influenciadores, não são os seus desejos. Você precisa ter objetivo, visão. Lembre, o seu eu do futuro vai agradecer isso. Outra coisa que você pode fazer, muito importante, é calcular em horas de trabalho. É muito simples, você para, calcula e pensa, poxa, eu ganho R$ 2.000 por mês. Beleza, você ganha R$ 2.000 por mês. Só que quando você faz o cálculo, você descobre a sua hora, o custo da sua hora. Você vai fazer um cálculo básico, vai perceber o custo da sua hora. E nesse custo da sua hora, você vai começar a pensar, poxa, se essa blusa custa R$ 400, quantas horas eu tenho que trabalhar para pagar ela? Vale todo esse trabalho por essa blusa? Por esse tênis? Isso pode te ajudar a segurar o seu impulso. E por último, siga sempre a lista de compras. Isso é uma regra de ouro. Não saia, por exemplo, para o supermercado sem uma lista de compras, pensando, não, eu vou olhar o supermercado, vou comprar. Porque você tenha certeza que se você fizer isso, você vai sair de lá comprando coisas que você nem precisava. Por isso, planeje, faça uma lista de compras. Faça uma lista de compras. Não, eu vou só andar no shopping. Claro que você pode, é legal. Mas se você for lá para comprar alguma coisa, já saiba o que você vai comprar, nas lojas que você vai, as opções que você vai buscar, qual é o limite de gasto que você pode ter naquela noite, para que você não se prejudique. Tenha controle. Outra coisa muito importante, se você faz isso, você vai começar a tratar a questão do objetivo. Reserva de emergência precisa ser um objetivo muito claro. Por quê? Corta essa parte. Reserva de emergência precisa ser o seu objetivo muito claro. Por quê? 75% dos jovens têm pouca ou nenhuma reserva financeira. Qualquer imprevisto vai virar dívida. Já parou para pensar isso? Que se você não tiver uma reserva financeira, o seu eu de amanhã pode estar endividado. Daqui um mês você pode estar endividado. Por quê? Porque você pode ter um imprevisto na sua saúde, um imprevisto na sua família. Nunca se sabe. Está no nome, ele é imprevisto. Você não sabe que ele vem. Isso não te preocupa? Isso não te faz refletir de que, poxa, será que a segurança não vale 20%? Poxa, 20% do que você ganha. O maior remédio para a ansiedade é o planejamento de longo prazo. É você saber que você está trabalhando, planejando, tem um objetivo para que você tenha segurança na sua vida. E aqui você pode fazer 3 coisas bem simples. Primeiro, quanto guardar? Aqui depende muito do que você trabalha, como você vive, qual é o seu fluxo financeiro. E aqui mais um spoiler. No final da aula, nós vamos disponibilizar para vocês, além da planilha, uma cartilha com todo o conteúdo dessa aula, de forma mais detalhada, com alguns exemplos e alguns exercícios práticos, para ajudar vocês a organizar melhor suas finanças e executar toda essa parte que nós estamos trazendo aqui nessa aula, beleza? Mais uma vez, espere até o final para saber como pegar esses materiais. Mas continuando, quanto guardar? Entre 3 a 6 meses
depende muito de como é o seu fluxo financeiro. E aí você faz o cálculo das suas despesas fixas, multiplica pela quantidade de meses e pronto, você já sabe a sua primeira meta de reserva de emergência. Agora, onde guardar? Aqui, mais uma vez, nós não estamos fazendo nenhuma recomendação financeira, nenhuma recomendação de investimento, mas normalmente você vai buscar para a sua reserva de emergência ativos que tenham liquidez diária. Então é importante que você coloque em algo que traga para você liquidez diária, que se você precisar, você pode tirar rapidamente sem perder. Beleza? E por fim, como você pode começar? Poxa, comece com pouco. Você não precisa ir lá e simplesmente dizer, poxa, eu descobri que para meu objetivo de reserva de emergência eu preciso guardar 500, R$ 1.000, R$ 2.000 por mês. Não. Se você não tem o costume de guardar, você não vai conseguir simplesmente no outro mês começar a guardar todo esse valor. Você precisa ir planejando, cortando aos poucos e ir guardando. Poxa, eu vou guardar aqui R$ 10 por dia, vou guardar R$ 250 por semana, vou guardar R$ 500 por mês. Você precisa planejar, ver o seu objetivo e ver qual é o mínimo que você precisa fazer para que você alcance isso, para você simplificar, ok? E aqui, um vilão muito importante que a gente não pode deixar de citar. Juros, eles podem ser positivos ou eles podem ser negativos. No caso, se você usa cartão de crédito de forma desregrada, cheque especial, empréstimo pessoal, crédito consignado e afins, você tem um grande risco de se complicar. Por isso, se você está endividado, tente evitar o máximo possível esse tipo de coisa. Porque o efeito dos juros compostos numa dívida, ele é silencioso, mas ele é muito pesado. Ele é muito pesado. R$ 500 em um ano podem virar R$ 2.500. Você tem noção disso? E isso em um ano. Mas eu já vi, por experiência própria, uma dívida de cartão, um parcelamento simples de R$ 1.000 em um mês, automaticamente ser parcelado por causa de um atraso de um dia e virarem R$ 2.500. Isso para ser pago de uma vez, mas se fosse pagar em 12 meses, iam chegar a R$ 5.000 ou até mais. Você tem noção do que é isso? Você não pode pagar só o mínimo do seu cartão. Se você não consegue pagar tudo, não use seu crédito. Crédito não é receita. Não é receita. Tem muitas pessoas que pensam que crédito é receita. Poxa, se eu ganho R$ 1.000 e eu tenho R$ 1.000 de crédito, então eu posso usar R$ 2.000 por mês. Não. Esse é o caminho para a condenação. Não faça isso com a sua vida, pelo amor de Deus. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Pense melhor. Você tem que usar o crédito de uma forma estratégica. Estratégica. Os juros compostos, eles devem trabalhar ao seu favor. E é por isso que, depois que você se organizou, depois que você fez a sua reserva de emergência, você pode começar a pensar em fazer os seus primeiros passos em investimento. E aqui, mais uma vez, o recomendado sempre é que você quite as suas dívidas com juros muito altos e forme sua reserva de emergência antes de fazer o seu investimento, mas, mais uma vez, nada exclui nada. Você pode, sim, organizar suas porcentagens de acordo com o que é confortável para você, porque, mais uma vez, não é só questão de matemática, é uma questão psicológica. Se você não aguenta ter a dívida no seu nome por muito tempo, não adianta você ir lá e parcelar ela e ficar pagando de pouco, se aquilo vai lhe fazer mal. Você precisa se conhecer, de acordo com o que você se conhece, você vai trabalhando para quitar as suas dívidas, formar a sua reserva de emergência e fazer os seus primeiros investimentos. Aqui nós temos alguns tipos de investimento, lembrando, não são recomendações de investimento, são apenas
de forma teórica para que você entenda caminhos que podem ser utilizados para investimento. Poupança, que tem risco baixo, mas também tem retorno baixo. Tesouro direto, que tem risco baixo e tem um retorno um pouco melhor. CDB, risco baixo e um retorno parecido com o de tesouro direto, retorno médio. Fundos imobiliários, risco um pouco mais alto, mas o retorno também é mais alto. E as ações, que têm alto risco e também têm alto retorno, certo? Mais uma vez, é tudo questão de objetivo. Você precisa entender quais são os seus objetivos. E aqui, quando eu falo de objetivo, não é simplesmente, eu vou guardar dinheiro. Pode ser um objetivo? Claro que pode. Mas você precisa, se possível, tangibilizar. Poxa, vou guardar esse dinheiro com o propósito de comprar meu primeiro veículo, ou de comprar meu primeiro imóvel, ou até mesmo de fazer um curso. Quero fazer uma pós-graduação, um MBA, eu quero fazer uma viagem. Aqui você já consegue ir tangibilizando melhor. Não, eu quero trocar de celular, quero trocar o meu notebook, preciso fazer esse investimento para melhorar meu desempenho no meu trabalho. São diversas coisas, então, elenque seus objetivos e comece a organizar sua vida, fazer os cortes e redistribuindo e organizando e fazendo suas reservas, guardando de acordo com seus objetivos. Se você tem um objetivo que é mais de curto prazo, então você pode pegar aquele seu dinheiro e buscar investimentos que sejam com a liquidez mais alta e mais rápida, para que assim que você precise, você retire. Mas se você tem objetivos que têm um prazo mais médio, longo, aí você já pode buscar investimentos que tenham longo prazo, porque tá tudo bem, você não vai precisar daquele dinheiro, porque você já tem outro dinheiro para esse objetivo de curto prazo, entendeu? Então você tem que ir fazendo esse trabalho, certo? Agora, para nós concluirmos, vamos passar um desafio prático para vocês, para que vocês saiam daqui com algo prático e que nos próximos 7 dias vocês já consigam transformar a educação financeira de vocês. Charles, eu já vou, poxa, no final do mês sobrar dinheiro? Depende de você, não necessariamente. A questão é, você precisa fazer o básico bem feito. E aqui tem os passos para que você chegue no final desses 7 dias, pelo menos fazendo o básico bem feito. E se você mantiver isso com constância, é só questão de tempo e paciência, você vai conseguir melhorar a sua vida financeira. Primeiro, como nós falamos, anote tudo que você gastar, sem exceção. Cada café, Uber, compra no celular, qualquer coisa, anote tudo. Mais uma vez, não importa se vai ser numa planilha, num aplicativo ou num caderno. Nós vamos disponibilizar a planilha para ajudar, mas fique à vontade. O importante é anote e organize. Lembre, categorize cada uma das coisas. Não deixe acumular. Se você deixar acumular, vai ser mais difícil de você fazer. Então, vá aos poucos, anotando, já categorizando, deixando tudo no seu devido lugar, para que você tenha clareza de quanto foi para cada grupo. Depois, vá identificando. Tente identificar um gasto que você pode cortar. Só um. Pode ser um delivery, pode ser um streaming, pode ser uma assinatura. Tem diversas coisas. A questão é, faça isso. Você pode fazer isso no dia 6, mas você pode fazer isso depois de 14 dias, depois de um mês, depois de 2, depois de 3. Você vai tendo cada vez mais clareza e você vai percebendo padrões. Esse é o seu objetivo. Depois, você vai decidir quanto vai separar para a sua reserva de emergência. Pode ser R$10. O importante é, comece. E mais uma vez eu repito, aqui a questão não é quanto você recebe, quanto de receita você tem, mas o quão bem você pode administrar essa receita. Não importa se você recebe pouco ou se você recebe muito. Isso tudo é relativo. O que importa é como você
administra cada uma dessas coisas, certo? Decida quanto você vai separar para a sua reserva de emergência. Pode ser R$ 10. O importante é que você comece. O importante é que você comece, certo? Por quê? Se você pensar, não, mas eu só vou começar a guardar dinheiro quando eu ganhar mais dinheiro. Não é esse o ponto. Não importa o volume da sua receita. Não importa se você recebe mais ou menos. O que importa é a sua capacidade de administrar o que você recebe. Porque se você administra mal, você vai administrar mal com pouco ou com muito. Por isso, você precisa se esforçar, você precisa reconhecer onde você está e trabalhar para mudar isso. Estude, corra atrás, se esforce e se discipline. Comece por esse desafio. Se desafie. Faça esse desafio nos próximos 7 dias. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar. E para que nós possamos concluir, aqui vão algumas recomendações de conteúdos gratuitos para você continuar aprendendo, além da nossa aula. Tem o canal do Primo Rico, tem o canal do Bruno Perini, tem a Finclass, do Grupo Primo, por experiência própria. São todos conteúdos muito bons, muito bons. Lá na Finclass tem um curso muito bom com o Gustavo Cerbasi, de planejamento financeiro, super recomendo. Também tem um outro curso com o Leanderson, que vale muito a pena. Então, se vocês puderem, vocês podem buscar lá. A Finclass tem os conteúdos gratuitos no canal deles, mas também tem os conteúdos dentro da Finclass, que aí você já vai precisar fazer um investimento, mas vale muito a pena. Tem também o canal da Natália Arcuri, Me Poupe, e diversos outros canais no YouTube que você pode e deve buscar para aprender mais. Agora, o melhor momento para começar a cuidar do seu dinheiro já passou. O segundo melhor momento é agora. Por isso, agradeço demais a sua atenção e, como eu tinha prometido para vocês, vamos lá, vou mostrar para vocês como vocês vão resgatar os seus materiais. Basicamente, você só precisa entrar em contato conosco pelo nosso perfil, comentando aqui nesse vídeo ou mandando mensagem no nosso direct, e nós vamos disponibilizar para vocês um link do Drive gratuito para que vocês acessem a cartilha e a planilha de organização financeira. A planilha é muito simples, super intuitiva, você vai preencher as suas receitas, suas despesas fixas e as despesas variáveis, quanto você quer colocar na sua reserva, vai conseguir ver saldo, sua reserva de emergência, você pode definir suas metas financeiras e tem abas de instruções mostrando como você deve preencher cada uma das etapas. Está tudo legendado, bem explicado, e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato conosco. Por isso, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.